Arrasou na peça. Obrigada. Muito bacana, adorei. Essa a gente já até incorporou aqui no nosso cenário. A montagem, Nisso, às vezes o pessoal tem aquela impressão, né? Até a falsa impressão. Ai, Tati, mas isso é muito complicado. E não é, né? É só seguir ali a regrinha direitinho que dá pra gente fazer cortinas lindas. É bem interessante, ela é super fácil de fazer. Vou explicar para vocês e todo mundo pode fazer para sua casa. Então, assim, não tem uma regra, faz de 1,80 m, 1,20 m. Você vai medir o tamanho da sua porta, onde você tá e vai mandar bala, tá? Vamos lá, então, ensinar o passo a passo? Vamos, eu vou começar com a base, tá? Que seria esse entrelaçamento. Ele já tá se posicionando, a gente já mostra. Aqui, inclusive, a gente vai usar um fio de nylon preto para facilitar a imagem para você que está em casa conseguir ver melhor. Fica mais fácil. Mas aí você em casa usa o cristal mesmo, cristal, tá? Para não ficar transparente. Então, quando a gente vai começar a fazer esse entrelaçamento, a gente vai começar com 4 bolinhas. 4 facetadinhos eu tô usando aqui, tá? Número 8. Tá? Lembrando que o fio preto eu estou usando aqui só para poder visualizar melhor, porque o pessoal fala, ah, Nisso é transparente, tudo transparente, eu não consigo ver. Coloquei 4, cruzo, tá? Aquele pontinho básico na última. Aqui eu comecei a fazer, ó. Tá vendo? Essa minha pontinha aqui, ó. Aí agora, um de cada lado e o terceiro fio eu cruzo. Nisso Fila Huang, cortina ponto de luz, passo a passo, deste bloco no Mulher.com. E o terceiro eu cruzo. Você vai fazer esse aqui até o tamanho da sua cortina, tá? 1 metro, 1,5 m, 3 metros, aí você que vai decidir aí o que é melhor, tá? Um fio, ó, uma bolinha e cruzei. Isso aqui você vai repetir agora até o tamanho exato da cortina. Quando você terminou, você vai fazer a parte de cima, que eu vou ensinar como é que faz a parte de cima. Então, isso aqui vai repetir no tamanho, tá. Ela vai ficar o tamanho da sua cortina, assim. Então, eu fiz uma fileira, eu vou fazer 2 fileiras, então eu vou ensinar a fazer a parte de cima agora. Porque o resto é só repetindo, então não tem muito segredo, né? Vamos dizer assim. A parte de cima, tô então com a minha primeira parte pronta, tá? Pego aqui, ó, saio, tá? O primeiro eu vou colocar 2 pecinhas desse lado e vou cruzar aqui. Então, vamos lá. Essas bolinhas são pequenininhas, às vezes elas são um pouquinho difíceis de passar. Ó, e cruzo na lateral. Só a primeira eu vou colocar 3. Ó, ficou aqui, certo? Agora, com esse fio que ficou embaixo, eu vou pegar a lateral. Ó, aqui. Eu coloquei 3 na primeira, agora eu só vou colocar uma desse lado e uma deste lado. Aqui você passou, então, por ela? Isso, eu passei só a pontinha por ela, tá. Do fio que ficou embaixo. Agora, uma bolinha desse lado, e daí desse lado aqui, eu cruzo ela, tá? Vou fazer mais devagar, para o pessoal poder pegar em casa. Porque esse aqui é o básico para você conseguir fazer o pé da cortina, né? O início da cortina, né? Onde a gente vai pendurar todas as nossas pecinhas, certo? Ó, uma desse lado e uma desse lado. E eu vou cruzar nessa daqui, ó. Daqui ficou embaixo. A outra ponta. O fio da ponta de fora Isso. Vem pro da de dentro. Isso. Agora a mesma coisa. Pego aqui, ó, o fio que ficou embaixo. Por isso que eu quis pegar o fio preto, porque com o transparente vai ficar muito difícil o pessoal visualizar em casa. Ó. E agora, novamente, uma bolinha, uma aqui, outra aqui e cruza. Você acha que deu para o pessoal entender? Mais um? Vou fazer mais um. Então, vamos lá. Uma aqui. E outro desse lado. Tá? Então, a gente pode trabalhar o direita e esquerda, sempre cruzando na direita. Ó. Tá? O fio que ficar
pro lado de baixo, que a gente já trabalhou. Esse que vem pra cá, né? Isso. A gente cruza pegando a lateral aqui, ó. Esse da lateralzinha aqui, ó. Legal. Legal? Então, a hora que eu cruzei esse meu fio que ficou pra baixo, eu vou passar por dentro dessa pontinha. Isso mesmo. E assim vou dando sequência. Até terminar. Ok. Terminou, eu fiz um menor do que o tamanho da gente, ele vai ficar assim, dessa forma. Tá? Essa é a parte de cima da nossa cortina. Aí eu vou fazer os fios. Como a gente fez essa cortina de ponto de luz, ela é toda de cabo de aço. Então eu vou fazer agora. Aí depende do tamanho da sua cortina. Você vai pegar o meio dela e vai começar pelo meio. Tá? Para ela dar esse bico, esse formato de bico nela, eu vou começar com 2 fixos e um flutuante, que é esse pontinho aqui. Então, são 2 fixos e um flutuante, que vai ser o meu primeiro fio. Certo. Tá? Aí eu vou explicar para vocês como é que a gente monta. O tamanho também vai depender de quanto você quer, qual o tamanho que você quer o fio. Isso, então, assim, é legal porque dá para você criar muita coisa, dá para você fazer muita coisa diferente. Por causa disso, vai depender do espaço que você tem para você trabalhar isso. Então, não é uma regra, né? Tem que fazer com X. Porque depois do primeiro, você vai aumentando de 1 em 1 para dar o caimento. Tá? Aqui eu vou usar uma argolinha de 8 milímetros, a ponteira, tá? E vou fechar aqui. É bom sempre na hora de fechar aqui, ó, você passar a argolinha, porque o cabo de aço ele vai ficar aqui. Se você não passar isso aqui, ele vai soltar, tá? Um fixiball. Eu vou mostrar já pra vocês o fixiball, é aquele pequenininho, que é o mesmo usado no lustre, na parte de cima do lustre. Coloquei, ó, e vou dar o acabamento. Tá, o cabo de aço é assim, uma vez você dobrou ele, você vinca ele, então toma bastante cuidado. Uma vez vincou, fica muito difícil para você desfazer. E o que acontece? Aí a cortina fica tortinha. Vamos só mostrar ali pra câmera. Aqui, tá? E vou apertar, ó. Certo? Agora eu vou colocar 2 facetados número 10, que é o tamanho que eu tô usando para fazer esse fio. E o outro fixador. Aqui eu dou acabamento, colocando o que me sobrou do cabo de aço, né, dentro da bolinha. Que aí ele fica bem bonitinho, senão fica a pontinha aparecendo. O fixador e prendo novamente. Certo? Agora, aqui tem a régua. O que eu fiz? Eu usei de 2 em 2 centímetros. Você pode usar um espaçamento maior, pode usar um espaçamento menor. Eu preferi de 2 porque eu achei que deu um tchan no tamanho da minha cortina. Outro fixador. Ó, aí eu meço. Coloco aqui, ó, primeiro no número 2 e o outro no número 0, que é pra mim ter o espaço exato. Isso aqui é muito importante, senão na hora de você montar a cortina ela fica torta. Tá? Fixo a outra e assim eu vou fazendo de 2 em 2. Então, o primeiro fio é a primeira bolinha, ficou. Primeiro fio. Segundo fio, 2 bolinhas, ele já tem o caimento. E o terceiro fio, 3 bolinhas e assim por diante até terminar o tamanho da sua cortina. E eu vou aumentando. Vai aumentando de 1 em 1. 2, 3, 4, 4, 5, isso. assim por diante. Sempre de 2 em 2 centímetros, se usar de 3 centímetros, 4 centímetros, sempre espaçamento mesmo. Perfeito. Gente, Tá? deixa eu só mostrar aqui a peça pronta para vocês de casa conseguirem entender melhor ainda. Então tá aqui, tá vendo? Olha, o primeiro trabalho, que foi o que a gente executou agora, bem no centro. Aí vai abrindo a imagem, você de casa vai percebendo melhor.
E aí vai aqui aumentando. Então, você vai aumentando a quantidade de bolinhas, você vai tendo esse efeito, tá vendo? Isso. Um por um. Lembrando que sempre que você vai fazer 2, né? Então, cada cordão você vai fazer 2 vezes com a mesma quantidade de bolinhas para você ter esse trabalho de um lado e do outro. E aí, conforme o tamanho da sua porta, da cortina que você quer, você pode brincar, Tati, quero fazer inteiro, né, de repente, né, Nice? Ah, não quero fazer esse bico no meio, Tati, quero fazer ele reto. É só você fazer, então, aí, ele compridão. Pode deixar esse espaço maior ou menor, né, entre as pedrinhas, você que escolhe. Pode fazer o bico na lateral, aí fica... o macete é de 2 em 2 centímetros, aumentando um em cada um. Aí você pode fazer diagonal, enfim. Pra gente finalizar, como é que você vai prender esses fios naquela nossa base que você ensinou? Vamos lá. Então, sempre o centro, sabendo que você vai ter que contar as bolinhas, tá? Metade de cada lado, sendo 2 no centro, porque são 2 fios iguais, né? Então, sempre ele vai ter que ser par, de qualquer jeito, não pode dar ímpar. Se sua porta der ímpar, coloca mais um, dá um par, ali tem que dar um jeito de um par. Porque é um fio de um lado e do outro são iguais, para poder dar essa franja, né? Aqui, o que a gente faz? Ó, eu coloco o fixador, tá? E coloco aqui dentro. Isso aqui eu já medi, já fiz tudo certinho, tá, gente? Ó, enfio dentro dele. Né? Veio o meio. Veio o meio certinho, conto as bolinhas. Ó, passei dentro do facetadinho, que ele tá pra cá, tá? Eu gosto, o que eu fiz? Eu tive como referência essa bolinha, porque se você deixar um espaço aqui, ele vai ficar complicado na hora de você controlar um fio maior, outro menor, e você vai ter essa dificuldade. Se você fixar onde terminou, vai ficar bem mais fácil. Ó, passo de volta dentro do fixador e vou empurrando ele, literalmente, ó, até ele chegar lá, tá? Chegou, eu só pego o alicate e fixo, ó. Aperto ele lá, tá? Quanto mais certinho eu deixar ele no meio, mais bonito vai ficar a minha cortina. Aquele excesso você corta? Corto. Agora aqui, eu venho, finalizo ele. Posso voltar e colocar aqui se eu não tivesse colocado esse outro fixador. Como eu coloquei, eu só corto ele bem rente, tá? Que ele não vai soltar. Tá? E pronto. E assim eu vou pro próximo fio. Legal, vamos aprender só mais um para ficar bem explicadinho? Enquanto isso, a gente também vai divulgando todos os contatos da Nice. Quem quiser aí esclarecer alguma dúvida, quiser saber sobre o material, pode ir anotando e a gente faz mais uma vez, então, aqui. Isso, que fica mais... Para prender os cordões na base. Isso. Primeiro fixador, passo aqui, dentro do facetadinho número 8, ó. Tá? E volto ele dentro do fixador. É um laço, né, na verdade. Vou puxando ele até ele ficar aqui na posição que eu quero, tá? E é esse jogo mesmo que tem que ser feito. Porque como o cabo de aço, ele não é tão flexível e eu não posso vincar ele jamais, eu vou fazendo esse joguinho até ele chegar lá. Chegou no que eu quero, tá? Eu fixo ele. Pego o alicate. Aperto, corto o excesso. Meu segundo fio tá fixado. Perfeito. Tá? Gente, nosso tempo acabou. Deixa eu mostrar mais uma vez a peça pronta. E Guto, mostra, por favor, em cima. Você também pode aí brincar com a sua criatividade para aprender, tá vendo? Ela fez também como se fosse ali uma argolinha, né? Isso. Com a miçanguinha, você pode fazer o mesmo trançadinho da base. Você pode brincar aí com o fio de nylon, com os formatos, com as cores. E aí você também vai aprendendo, né? Aproveita essa mesma dica para você fixar então na barrinha e colocar na sua porta. Adorei. Nice, quero muito que você volte para trazer pra gente outras ideias, pra gente ir aprimorando, né? A primeira, às vezes, fica com aquela sensação, ai, será que eu dou conta? Será que eu aprendi direitinho? Então, você voltando, ensinando depois mais um modelo pra gente, beleza, a gente fica bem à vontade para produzir nossas cortinas. Combinado? Combinado. Obrigada, viu? Adorei. E tem um outro modelo aqui também que a gente improvisou e colocou na mesa, também uma outra ideia. Vai brincando com as cores, com as formas, você decora a sua casa e pode fazer para vender e conseguir uma renda extra. Mais um intervalo rápido e daqui a pouquinho eu volto com mais dicas. Continue com a gente.